Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um capítulo da nossa série de webinars Stay InfraSpeak, em que nós temos trazido aqui especialistas, profissionais de diferentes campos de atuação. Já trouxemos gente da manutenção, gente de facilities, gente de energia, professores, enfim, já passou muita gente aqui, eu já até perdi a conta. E hoje, mais uma vez, a gente tem mais uma especialista, nesse caso, uma especialista em facilities, que, coincidência ou não, encaixou certinho, porque ontem foi o Dia Mundial do Facility Management. Então, hoje a gente traz aqui a Bárbara para compartilhar um pouquinho do conhecimento que ela tem e da experiência que ela tem nessa área também. Então, Bárbara, muito obrigado por aceitar nosso convite, em primeiro lugar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. A gente tem aí conversado há alguns meses quase. Sim. E foi uma boa coincidência. A gente está falando logo na semana, né? Essa semana eu recebi tanta pergunta, mas que dia oficialmente é o dia do Facilities? Porque existe essa confusão, que na verdade a gente comemora do dia 11 até o dia 15 de maio, são os dias em que a gente celebra a profissão. Então, cada ano tem um dia oficial. Então, internacionalmente está sendo considerado o dia 15, no Brasil foi adotada a data do dia 13, mas então a gente está aí no meio termo, entendeu? Sim. A gente está aí no meio do caminho. O bom é que a gente está na semana, então não tem erro. Não tem erro, tá tudo certo. Mas é exatamente sobre esse assunto, de modo geral, que a gente vai falar hoje, Bárbara. E muito também inserido nesse contexto que a gente está, o mundo inteiro, não só o Brasil, nesse contexto de crise causada pela pandemia do coronavírus, e que também trouxe à tona a importância que a área de facilities tem, de modo geral, e mais do que a área, os profissionais, as pessoas que estão ali todos os dias, que trabalham quase que incessantemente para garantir o nosso bem-estar de quem está usufruindo ou na necessidade de estar em um espaço, seja num hospital, num shopping. Nesse caso, agora o shopping está fechado, mas qualquer lugar, hotéis, por exemplo, qualquer lugar que precise de uma experiência e de bem-estar, quem está por trás disso são os profissionais de facility. E aí, dentro dessa, já emendando aqui essa pergunta, eu falei shopping, hospitais, hotéis. Onde que estão os profissionais de facility? Quais são as áreas de atuação dele? Porque são tantas assim mesmo? É assim que vocês atuam? Vocês estão em todo lado? Posso dizer assim? A gente pode dizer que a gente está em todos os lugares. Na verdade, onde há uma infraestrutura predial, existe um facilities, desde que esteja conectado com pessoas. Então, qual que é o papel do facilities? É preservar e cuidar da infraestrutura predial, e aí pode ser um shopping, pode ser um hotel, pode ser uma escola, pode ser uma universidade, pode ser um centro comercial, enfim, uma indústria, uma fábrica, desde que a gente tenha uma estrutura civil industrial ali, e que tenham pessoas circulando ou trabalhando. Então, por exemplo, você tem aí um estádio de futebol, você vai ter um facilities, que vai ser o cara que vai cuidar da manutenção das arquibancadas, que vai contratar o pessoal para dar a manutenção no gramado, que vai cuidar dos vestiários, das portarias. Então, ele vai cuidar para que tudo esteja de forma segura, que a gente mantenha o bem-estar das pessoas, que a gente possa promover a produtividade daquele core business. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um hospital, para um hospital ser bem produtivo, conseguir atender bem as pessoas, ele precisa ter uma boa rede elétrica para ligar os equipamentos, ele precisa de uma estrutura segura, o hospital não pode desabar na cabeça do paciente, né? A gente precisa ter segurança, vigilante na porta, para que a gente não corra o risco de assaltos ou qualquer infortúnio ali. Então, tudo isso é cuidado pelo facilities. E é por isso que a gente cuida de coisas tão diversas. Então, às vezes, você vai conversar com um profissional e ele vai te contar coisas que ele já fez e que outro nunca viveu. Porque, dependendo da especificidade, né, do local onde ele trabalha, a atuação dele pode ser completamente diferente do outro profissional. Até por isso, a gente tem algumas especializações dentro da área de facilities. Por exemplo, a gente tem o grupo do facilities hospitalar. Por que tem isso? As características de um complexo hospitalar
são tão únicas e tão diferentes de um escritório, de uma fábrica, de uma indústria, que o profissional que entra na área hospitalar, ele acaba construindo uma carreira inteira em hospitais, né? Então, você tem pessoas especializadas, por exemplo, em siderurgia, por exemplo, né? E aí ele vai ter experiências e dificuldades completamente diferentes de quem trabalha com um escritório, com um coworking. Não que trabalhar com escritório e um coworking seja fácil, né? Todos eles têm o seu nível de dificuldade e às vezes o hard é um pouco mais difícil em um, o soft é um pouco mais difícil no outro, mas é por isso que é tão multidisciplinar, né? Sim, sim, legal. Eu vou aproveitar, só vou dar uma passadinha aqui nos comentários, ó. Tem aqui o Paulo Salles, que deu bom dia, a Júlia Faria, nossa constante espectadora. Bom dia, Júlia, seja bem-vindo de novo. Temos aqui um usuário, chama-se Doutor Facilities, e desejou bom dia a todos os FMs. Rodrigo também, mais um espectador fiel nosso aqui, seja bem-vindo, Rodrigo. E a Thaís Meirelles também dá um olá aqui para todo mundo, então sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui para a Bárbara ou para mim. A especialista é a Bárbara, então creio que sejam todas direcionadas para ela, mas fiquem à vontade que a gente vai fazer aqui um esforço para responder todas as perguntas que vocês fizerem. A Tatiane também chegou aqui agora, está desejando um bom dia para todo mundo. Bom, dando continuidade a esse papo, Bárbara, você falou aí da multifacetada, eu até me perdi na palavra aqui, mas são profissionais multifacetados que atuam em diferentes áreas de atuação. E aí agora, nesse momento de crise, é possível determinar algum foco em que o profissional de facility é mais importante? Por exemplo, você falou em hospitais. Hospitais agora têm sido muito requisitados por todo mundo, porque é para onde vão quem está contaminado, por exemplo, quem está com risco de morte. É o profissional da manutenção, é aqueles que são mais direcionados a hospitais. Há uma área de atuação do profissional de facilities mais importante neste momento crítico que todo mundo está vivendo, ou ainda assim todos esses demais campos de atuação são também essenciais para que talvez um que se conecta ao outro mantenha-se em funcionamento. Como que é diante desse cenário de crise? Olha, eu acho que esse momento de crise ele trouxe uma coisa muito importante para a área de facilities, que é a visão estratégica. O que acontece? A gente, muitas vezes, com a quantidade de demandas operacionais que a gente tem, o nível de cobrança, a gente para muito pouco para pensar de forma estratégica. Como essa ação que eu vou tomar vai atingir o resultado que eu quero? Como eu preciso coordenar todas as pessoas, me comunicar melhor, alinhar com os interesses e as dificuldades da empresa? Então, por exemplo, a minha empresa não está vendendo. Como que a gente pode fazer para ajudar com que ela não vá à falência? A gente sabe que facilita a área de grande despesa. Então, acho que nesse momento de crise, o que mais forçou a área de facilities a pensar foi de forma estratégica. Muitas vezes a gente acaba se acomodando. Eu estou sempre apagando incêndio, eu resolvo tudo, eu corro para cima e para baixo. E não é o momento da gente correr, é o momento de sentar e analisar e conversar com outros departamentos, entender as dificuldades de cada um, tentar alinhar. Então, se eu preciso fazer com que a equipe de vendas consiga entrar no supermercado, o que eu preciso oferecer como item de segurança? Então, eu vou conversar com a área de segurança da empresa, eu vou conversar com compras, eu vou alinhar como as pessoas vão sentar em um refeitório de fábrica, né? E aí tentar prever comportamentos. Cara, como que um colaborador pode tentar burlar o meu sistema de não sentarem um do lado do outro? Então, e até ser criativo nesse momento, né? Para inventar aparelhagens e ferramentas para fazer essa separação. Então, acho que nesse momento, o que está sendo mais exigido do Facilities é essa visão holística, essa visão estratégica. E eu acho que é o que realmente gera valor para as empresas, né? Então, muitas vezes a gente é mal visto, né, com uma área que só gera despesa, porque dificilmente a gente mostra esse lado estratégico, né? Esse lado de preservação das pessoas, de redução de custos. Então, acho que essa é a área mais exigida, porque é ela que vai coordenar todas as ações operacionais para garantir a segurança das pessoas e o bem-estar, né? E continuar produzindo. Ok. Olha, vou aproveitar que tem mais gente chegando, só para colocar as pessoas que estão chegando agora no mesmo lugar que todas as outras. Hoje a gente está recebendo aqui a Bárbara, ela é profissional de facilities, já tem muita experiência na área,
e a gente está aproveitando, a gente falou ontem foi o Dia Mundial do Facility Management, né? E a Bárbara acabou de dizer aqui que, na verdade, essa semana é uma semana de comemoração a esse profissional, ao setor de facility, de modo geral. Então, hoje a gente trouxe a Bárbara aqui para falar justamente dessa área e desses profissionais e muito também da importância que eles têm tido nesse contexto atual que nós estamos vivendo, de crise, de pandemia, e como a atuação desses profissionais é muito importante para todos nós, e principalmente agora para as pessoas que estão em hospitais e lugares que demandam muito mais cuidados nesse cenário que nós estamos. Aproveito aqui para ler também mais mensagens. A Thaís Meirelles disse que são alunos facilities na prática chegando, são seus alunos aí, Bárbara, que estão chegando. A Valéria maravilhosos, dando bom dia. E o Marcelo, meu xará, Marcelo Pereira Coutinho, disse aqui que nós já ouvimos o conceito de no touch, que se aplica em hospitais e clínicas para desinfecção de ambientes. Isso é um conceito aplicado em facilities. Eu confesso que eu não vi, então não sei responder o Marcelo agora, mas pela palavra e pela tradução, no touch significa sim, não toque, então é algo relacionado a não tocar, seja em superfícies ou pessoas, enfim, imagino que seja isso, né? Sim, a gente tem utilizado bastante o sistema de sensores, né? Então, o pessoal está utilizando sistema de reconhecimento facial para entrada nas empresas, para evitar o toque, né, da digital, Sim. ou até mesmo passar o cartão, enfim, o que seja. A gente está colocando sensores nas portas de banheiros, portas de andares, para que com a aproximação essa porta abra e feche. Além disso, a gente está orientando as pessoas a evitar o toque, né? O brasileiro tem essa característica do toque, do abraço, de apertar as mãos, de tocar nas coisas. A gente é muito dessa sinestesia, né? E o que acontece é que hoje isso coloca a gente em risco. Então, acho que aplica sim a hospitais e clínicas, mas também aplica-se a escritórios. Então, a gente tem visto os escritórios cada vez mais, nesse momento, quem está trabalhando no home office, às vezes não está vendo, mas a área de facilities está fazendo adaptações nos escritórios para receber as pessoas e evitar esse contato. Então, esse contato com maçanetas, com corrimão, tudo isso a gente está trabalhando para ajudar a não disseminar essa infecção, né? Agora, a desinfecção aí já é um outro processo, né? Porque a desinfecção é a higienização desses ambientes. Então, tem empresas especializadas com produtos para poder pulverizar no ambiente, mas também tem a desinfecção diária, né? Que a gente precisa fazer com as mesas, maçanetas, portas, janelas, tudo que alguém pode tocar. Então, aí esse trabalho já está sendo direcionado para as equipes de limpeza de cada setor. Então, estão acontecendo diversos treinamentos para essas equipes, para que elas se preparem, porque a equipe de limpeza que trabalha em um hospital, ela já conhece o procedimento, ela é extremamente treinada nesse tipo de procedimento. E o que acontece no escritório é que a nossa auxiliar de limpeza não sabe que ela coloca a luva para se proteger e ela não pode coçar o rosto, ela não pode passar a mão no cabelo. Então, são detalhes que não é só cuidar do colaborador da empresa onde nós estamos, mas também do nosso terceiro. E aí a gente vai para a parte de desinfecção, aí a gente tem aí um outro encontro desse para a gente detalhar. Sim, sim. Olha, tá aí, fica aí o convite para uma próxima live, para um próximo webinar, para a gente falar sobre isso. Mas você tocou num ponto que eu acho interessante e eu vou tentar trazer aqui de uma maneira mais ampla, que você disse, agora os profissionais de facilities estão implantando ou implementando nas facilities coisas como sensores, leitores faciais, enfim, tudo que tem muita tecnologia embarcada e agregada. Uma coisa que essa crise do coronavírus trouxe para a gente foi que ela empurrou a transformação digital meio que, olha, toma aí, se não transformarem, já era. Então, muitas empresas estão aderindo aos processos da transformação digital aos poucos, porque se não aderir é quase que um cenário assim, não vamos existir mais. E aí Exato. eu queria saber de que maneira, como que essa transformação digital tem sido implementada na área de facilities e como que tem sido a aderência dos profissionais do setor. Nós já tivemos aqui webinars e outras pessoas que falaram sobre isso, e um ponto que eles levantaram foi que
Adotar tecnologias no Brasil hoje ainda é um pouco difícil porque ainda é caro, muita coisa é importada, então a investir nisso ainda é difícil para muitas empresas. Mas a partir do momento que começa a ser aplicado, a produção pode ser nacional, então facilita, até democratiza o acesso à tecnologia para várias outras pessoas. Eu queria saber como que tem sido essa transformação na área e de que maneira vai ser benéfico para a facilities, de modo geral, e também para os profissionais, porque também há uma outra preocupação que é, se a tecnologia chegar, eu vou perder meu trabalho. E aí, como é que vai ser? Então, como que você enxerga todo esse contexto? Bom, vamos lá. Nesse último ponto, você tocou numa coisa muito importante. Vou responder a pergunta toda, tá? Claro, claro. Mas é porque eu me lembrei que em fevereiro eu fiz uma palestra no Summit da Office Connection e eu falei exatamente sobre isso no final da palestra, que eu falei que tem muita tecnologia chegando, tá? A gente tem prédios hoje inteligentes que o Facilities consegue controlar à distância a abertura e fechamento de persianas, temperatura interna, funcionamento de sistemas de jardinagem, de irrigação, enfim, você consegue programar esse prédio todo e acompanhar com os dados. Isso já é uma forma, Marcelo, de trazer o profissional de facilities muito mais para um mundo informatizado, para uma análise muito mais profunda e estratégica de dados, que hoje no Brasil é uma coisa que assusta, porque geralmente a gente não tem nem o software para abertura de chamados. Sim. Então, o cara vem, te cutuca no ombro e fala, oh, tem como regular meu ar-condicionado? Ou, você viu que ali está com uma goteira? Então, é por isso que assusta, e é por isso que o profissional de facilities acha, putz, se todo mundo for trabalhar em home office, eu perdi o meu emprego. Porque a gente ainda associa a nossa profissão a apagar incêndio correndo por um prédio. Mas todas as profissões, e facilities não vai ficar de fora, passam por mudanças à medida que tecnologias vão surgindo e outras profissões vão surgindo. Então, eu acho que é um movimento natural, não é para ficar com medo, na verdade é para você acender aqui a alerta e falar, eu preciso estar sempre atualizado, eu preciso estar sempre aprendendo, conhecendo coisas novas, porque você vai se adaptando às necessidades do mercado. Então, hoje, muitas empresas estão adotando home office, eu vi até aqui o comentário da Gabriela falando que, Sim, sim. eu vi também que a XP e o Twitter anunciaram que home office no mínimo até dezembro, e o Twitter ainda falou que quem quiser permanecer para sempre em home office pode ficar. Isso é uma mudança, na verdade, no uso dos imóveis. Não quer dizer que as empresas não vão utilizar salas de reunião presenciais, que elas não vão se encontrar, mas é a dinâmica do funcionamento da empresa que muda. E se Facilities fosse responsável por cuidar exclusivamente da lâmpada e do ar-condicionado, talvez a gente pudesse se preocupar. Mas a gente tem aí uma gama de atividades muito importantes, né, para o funcionamento, para a logística dessa empresa. Então, nós temos profissionais de facilities, por exemplo, enviando equipamentos ergonômicos para a empresa, para a casa dos colaboradores que estão em home office, controlando esses ativos à distância, a logística de admissão e demissão e treinamentos. Então, a gente vai surgindo outras demandas para atender a esse core business e ao bem-estar do colaborador. Então, é um momento agora de transição, em que a gente está sendo puxado para esse lado muito mais estratégico, e realmente, gente, o operacionalzão de pegar a planilha e numerar a quantidade de OS que a gente tem, fazer ela na caneta, isso vai acabar, né? E aí você pode falar assim, hoje eu preciso de 10 pessoas para fazer isso, com um software eu vou precisar de 5. Sim, e isso acontece com todas as profissões. Então, acho que a gente tem que ver como um caminho natural e se preparar para ela. Sim, exato. E é só para ilustrar um pouquinho mais, eu não sou da área de facility, sou da área de marketing e vivo exatamente o mesmo cenário. Todos os dias aparecem milhares de softwares, redes sociais novas que fazem tudo já de maneira automatizada. Então, eu penso, então, será que isso vai me substituir ou não? Na verdade, eu tento enxergar como uma oportunidade de como ser melhor do que essa ferramenta. Óbvio que a inteligência artificial está sendo cada vez mais evoluída, mas a inteligência humana ainda sobrepõe essas inteligências. Então, o lado humano ainda mais agora, nesse momento de pandemia, o lado humano é muito mais necessário do que foi antigamente e mostra que o ser humano é mais importante do que qualquer máquina hoje em dia. Então, fica essa mensagem aí, porque não é para se preocupar tanto, é mais enxergar como uma oportunidade de evolução e crescimento associada à tecnologia.
como a Bárbara disse anteriormente. Até porque, Marcelo, a nossa área ela é muito pouco valorizada justamente porque a gente gera pouco valor. E aí, por favor, antes de me xingar no comentário, escuta até o final. É que, para a empresa, a gente trocar a lâmpada, regular um ar-condicionado e limpar um carpete, não é alguma coisa que gera um grande impacto para ela. Pelo contrário, a gente está gerando o quê? Despesa. A gente não está gerando uma informação estratégica de posicionamento. Então, quando, por exemplo, você chega para a empresa e apresenta um estudo, olha, vamos manter 70% dos nossos colaboradores em home office, e a gente tem um espaço reduzido agora para 30 pessoas, e a gente pode fazer um rodízio, a gente reduz o custo fixo dessa empresa, a gente traz valor de verdade, é um pensamento estratégico, e é isso que a empresa vai valorizar. Então, nesse momento, aquele profissional que conseguir virar a chave do operacional para o estratégico, conseguir entender o link entre os dois, porque para as pessoas isso é separado, né? Ou eu sou um facilities operacional, ou eu sou um facilities estratégico. Vai sair ganhando agora quem conseguir juntar as duas pontas. Quem conseguir falar, cara, eu quero chegar nesse ponto, eu preciso de uma ação, eu consigo coordenar isso com diversos departamentos e pessoas, e eu consigo traduzir isso para a equipe operacional para que isso seja executado e acompanhar com perfeição. Então, quem conseguir fazer isso vai estar gerando muito mais valor para a empresa. E aí vai ganhar mais, vai ser promovido, aquela história toda que eu sempre falo. Não adianta você aprender 1000 coisas, ler 1000 coisas, fazer 200 cursos, se isso não se transforma em um resultado prático, se isso não se não volta como uma geração de valor. Porque o que de fato vai garantir que você sabe ou que você conseguiu virar essa chave é a hora que você gera valor para a empresa. E aí você vai ser reconhecido que não tem chance, não tem erro. Exatamente. Vou dar uma passada aqui nos comentários. A Gabriela, a Bárbara viu seu comentário e já respondeu aqui. É basicamente essa visão que ela deu. O Sigfrido Graziano deu aqui um bom dia. Luana Calil, falando que é um novo momento para todas as empresas, não só dessa questão de transformação digital, mas de adaptar o home office ou não, ou o trabalho remoto até, eu diria, né? Não só home office. Tive uma discussão, minha mãe é professora de inglês e disse que o termo home office é o escritório em casa, e nem todo mundo tem um escritório em casa, então é o trabalho em casa mesmo. A Daniela Nogueira diz aqui que ferramentas de gestão e operação somam para um trabalho mais eficiente e estratégico, que é esse ponto que você acabou de dizer, Bárbara, que é não só ter um trabalho, mas ter esse pensamento de operação e estratégia que vai trazer mais valor para o profissional da área. A gente está chegando aqui na reta final, eu queria fazer um serviço aqui, como eu sou jornalista, então vou relembrar aqui meus bons tempos, fazer um serviço do que você oferece, Bárbara. Você pode falar aí dos seus projetos paralelos que você tem, que é também para enriquecer a área de facilities dos profissionais. Você tem o Facilities na Prática, você pode explicar melhor o que é isso? Enquanto isso, eu vou colocando o link aqui para o pessoal no chat. Tá bom, vou explicar. A minha ideia, Marcelo, o Facilities na Prática nasceu da ideia de popularizar e dar acesso a um custo bastante reduzido a conteúdos de Facilities. Não só aquele conteúdo, cara, eu preciso aprender a fazer uma planilha de gestão de despesa e de manutenção, ou eu preciso aprender a fazer um BID, mas também conteúdos de eventos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de participar de eventos, e eu faço o maior esforço possível para participar, tanto eventos online internacionais quanto os presenciais. E eu sei que não é a realidade de todo mundo, a gente trabalha muito, e a maior parte dos eventos aqui no Brasil acontecem em São Paulo. E eu, que era de BH, sofria muito, né, sem acesso à maior parte dos conteúdos, e foi o que me motivou a vir para cá. Então, quando eu pensei no Facilities na Prática, eu queria uma assinatura. Então, vamos pensar aí, os streamings que a gente tem, tá, de filme, de música, funciona desse jeito. Você paga uma mensalidade de R$ 29,90 por mês, e aí você tem acesso a todo o conteúdo que está disponibilizado. As aulas, o título delas já é bem intuitivo sobre o que a gente está falando, então a gente tem aula, por exemplo, a gente tem aula de BID, como controlar despesas, como calcular indicadores, como evitar conflito com os colaboradores, como comunicar, como fazer um relatório. E dentro da aula, eu passo a visão operacional, como que eu de fato executo isso, e a gente faz junto. Então, por exemplo, tem aula de política interna que a gente construiu junto uma política interna, uma empresa fictícia.
E aí a gente alinha o estratégico. Por que eu preciso saber essas informações? Por que eu preciso conversar com o jurídico? Por que eu preciso falar com o financeiro? E aí a gente vai alinhando as duas coisas. Então, é uma assinatura de conteúdos de Facilities. Toda semana a gente tem uma aula ao vivo. Eu utilizo o Zoom para fazer essa aula, por enquanto, mas estou pensando em outras plataformas. Mas a aula é ao vivo, os alunos interagem através do chat, tanto contando as experiências quanto fazendo perguntas. Geralmente ela tem aí 1 hora, salvo as aulas em que estava todo mundo muito animado, e aí teve 2 horas de duração, e logo depois ela vai para a plataforma. Então a ideia, Marcelo, é que, por exemplo, você entra hoje, você fala, cara, eu preciso aprender sobre contrato de manutenção. Você não precisa assistir a aula 1, a 2, a 3, você pode pular para a aula 10 e assistir a aula de manutenção. Ah, eu quero assistir a aula dessa semana, mas eu acabei de entrar, eu não assisti nada, não tem problema. Porque por mais que os assuntos se conectem, eu tenho a preocupação de deixar o conteúdo completo em cada aula. Então, eu faço link com as outras áreas para que a pessoa que acabou de chegar consiga compreender. Então, é um modelo diferente. E aí, para quem pode me mandar depois, não tem certificado, porque você não tem prova, você não tem uma carga horária a cumprir, não tem lista de presença. Acho que o profissional precisa ser responsável pelo seu aprendizado, saber exatamente qual é o seu ponto fraco e buscar ali dentro da assinatura o seu conteúdo, aquilo que vai te ajudar, porque o meu objetivo não é colocar um papel na parede de ninguém. O meu objetivo é que o cara consiga ser promovido, que ele tenha aumento, que ele seja recolocado, igual já aconteceu com alguns alunos. Então, é um trabalho diferente, uma visão diferente de aprendizado, e é assim que funciona o Facilities na prática. Muito bem. Olha, eu vou só ressaltar aqui, eu coloquei todos os links, coloquei o link do Facilities na prática no nosso chat aqui, coloquei o Instagram da Bárbara, que é o @barbara.vmagalhães, coloquei o canal do Telegram dela também, que é t.me/Facilities na prática, e também coloquei os links das nossas páginas aqui da InfraSpeak, que tem a nossa página no LinkedIn, que tem lá acesso a esse webinar, por exemplo, daqui a pouco a gente vai colocar lá, os webinars passados que nós fizemos nessa iniciativa, tem os nossos blogs, coloquei o link do nosso blog aqui também, que em breve também vai contar com alguns conteúdos, vai ser quase uma coluna que a Bárbara vai ter um espaço lá para escrever, justamente para que a gente partilha desse mesmo pensamento, que é dar mais valor, agregar mais valor aos profissionais da área, ao setor, por meio da boa informação, do bom conteúdo e de pessoas que entendem da área. Então, a Bárbara está aqui um exemplo. A gente partilha muito dessa ideia, dessa iniciativa dela, de ajudar as pessoas, não só com um pedaço de papel, como ela mesma disse, um certificado, mas sim com conhecimento que possa ser aplicado para que elas próprias possam se desenvolver a partir disso. Então, fica aí. E aí, ó, já tem pessoas falando aqui, a Thaís Meirelles, falando que as aulas são muito práticas e didáticas e ficam mais divertidas com a interação que existe. E sempre sai uns causos e pérolas com essa troca de conteúdo, a Thaís está dizendo aqui. A Júlia também acabou de dizer que já está te seguindo, Bárbara, então está aí mais alguns seguidores. E aí aqui um comentário do Siegfried que é interessante, que é: hoje o trabalho remoto é uma opção de reduzir o custo na empresa, mas o Facilities pode passar a ver também a casa do colaborador, para ajudar que ele fique bem operacional sem precisar voltar para a empresa. É esse ponto que você disse, Bárbara, que mesmo com home office, o papel do profissional de Facilities não está descartado de maneira nenhuma. Não, o nosso papel principal é garantir a produtividade da empresa e o bem-estar dos colaboradores. Então, esteja ele dentro do nosso escritório, trabalhando em um escritório remoto, em um coworking ou em casa, o nosso trabalho não muda, a nossa responsabilidade com ele não muda, né? Então, tem empresas, por exemplo, que estão verificando a questão de mesas, né? Nem todo mundo tem uma mesa na altura adequada. Às vezes a pessoa tem um espaço até que poderia colocar uma mesa, mas ela não tem. Então, eles estão levando mesa, cadeira, segundo monitor, apoios ergonômicos, né, para punho. E eu vi outro dia, eu acho que foi o mais ousado que eu vi de todos, que foi uma pessoa que estava comprando telefones celulares para fornecer a internet para o colaborador em casa, porque a empresa percebeu que nem todo mundo tinha uma boa qualidade de conexão para as videoconferências. E a empresa está fornecendo esse recurso. Então, o nosso trabalho muda de ambiente, mas a nossa responsabilidade continua a mesma. Exatamente. Olha, a gente está chegando na reta final, mas eu queria trazer um ponto aqui que eu discuti ao longo dessa semana e foi até um aprendizado,
que antes a gente via e tratava até os profissionais de facilities, de manutenção, como há campanhas globais até que chamam eles de hidden heroes, ou heróis escondidos. São aquelas pessoas, por exemplo, se eu estou num hotel, se eu estou num shopping, qualquer lugar que eu esteja, são pessoas que eu não quero ver, porque se eu vejo, eu falo assim, opa, aconteceu alguma coisa, algum problema e o pessoal está aí circulando para consertar. Mas aí, na verdade, e principalmente essa crise trouxe um aprendizado de que eles são heróis e não devem estar escondidos. Eles têm que ser valorizados e incentivados a se mostrarem mesmo, porque eles são muito importantes e garantem muito o nosso bem-estar, a nossa produtividade no trabalho, seja no escritório ou em casa, como eu estou aqui agora e a Bárbara também. Então, derrubar esse mito de que são heróis escondidos e transformá-los em heróis de verdade, porque facilities e os profissionais que atuam nelas são verdadeiros heróis mesmo, são eles que nos ajudam a performar melhor onde quer que nós estejamos. Estou certo Abrir ou não a estou, cortina, Bárbara? né, Marcelo? Exato. Eu brinco que facilities é como se fosse um mágico. Né? Quando o espetáculo está funcionando todo normal, parece muito natural, parece que não precisa de esforço nenhum. Então, o papel higiênico ele vai parar no dispenser sozinho, a lixeira também auto-recolhe o lixo e leva lá para fora, o carpete nunca suja, porque ninguém suja o carpete. Sim. Né? A mesa está sempre limpa também, porque, obviamente, por que ela ia ficar suja, não é mesmo? Então, quando tudo funciona, a gente, isso é para tudo, não é só na área de facilities. Sim. Parece muito fácil. E parece que não precisa de muito esforço para fazer isso. Por isso que é muito importante o facilities saber fazer o operacional, passar isso para uma informação de dados que as pessoas possam compreender e dar visibilidade ao seu trabalho. Porque um trabalho que, quando está tudo perfeito, ninguém percebe, é um problema. Porque se você só é visto na hora que o teto está caindo sobre a cabeça de todo mundo, você não vai ser visto como um bom profissional. Exato. Então, por mais que a gente tenha uma satisfação pessoal, que é muito louca, na hora que acontece um desastre na empresa e que a gente sai correndo para resolver e a gente salva o dia, a gente sai quase abrindo o peito assim com o logo do super-homem, sabe? Aquela imagem assim, eu salvei o dia, eu sou um herói. Só que a gente é herói todo momento, a gente é herói quando a pessoa não encontra uma praga no escritório, quando a gente não tem uma contaminação, a gente é herói por deixar tudo limpo, em condições para trabalhar, e não só quando a gente resolve um grande problema que todo mundo vê. Porque nesse momento, por mais que a gente tenha uma satisfação pessoal, de ter conseguido resolver e superar aquele desafio, as pessoas estão olhando, nossa, como a Bárbara não percebeu isso antes? Como que ela não viu isso? Que incompetência, essa bola de cristal dela está quebrada mesmo. Uhum. Então, a gente é muito visto nesse momento, que é um momento ruim. Então, a gente tem que começar a abrir a cortina e mostrar as coisas boas. Olha o quanto a gente reduz de custo, olha o quanto a gente otimiza, olha como a gente pode pensar em energias sustentáveis, olha como a gente pode fazer um sistema de reuso de água, como a gente pode ser estratégico até no uso das áreas do escritório, quem fica em casa, quem não fica. Olha como eu consigo trazer para um kickoff pessoas tão diferentes e áreas tão diferentes para tomar uma decisão que vai trazer benefícios, gerar valor para a empresa. Então, é um pouco esse trabalho que eu venho tentando fazer, colocar na cabeça de todo mundo que não é só sair correndo atrás de problema e resolvendo o problema, que é também começar a mostrar os nossos resultados. A Thaís colocou aqui no comentário, falsa sensação de heroísmo. Exato. É bem isso. Mas a gente tem essa síndrome, né, de salvar o dia. E a gente precisa entender que isso não necessariamente reflete em geração de valor para a empresa, né? Que é muito louco. Sim. Exato. Olha, Bárbara, infelizmente o nosso tempo aqui acabou, chegamos no fim dessa sessão, mas como eu já disse no início, as portas estão abertas e eu vou fazer um convite para você voltar de novo, para compartilhar mais conhecimento, de repente trazer um foco mais recortado. A gente falou dessa maneira mais ampla justamente para comemorar essa semana, que é a semana do profissional de facilities, da área do setor de facilities de modo geral. Então, a gente está aproveitando aqui para comemorar, valorizando esse profissional e todo o setor. E queria agradecer, Bárbara, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. E também quero agradecer a todo mundo aqui que participou durante a live aqui no chat.
E queria também deixar um convite para a semana que vem. A gente tem mais uma sessão com mais um profissional da área de Facilities. Então, fiquem ligados que na semana que vem, às 11 da manhã, a gente está aqui de volta. Bárbara, também fique à vontade para se despedir e espero vê-la novamente o mais breve possível. Eu também, Marcelo, adorei o nosso bate-papo. Adorei comemorar a semana do Facilities, a semana, né, desses heróis escondidos, desse profissional que está trabalhando tanto para garantir também a segurança e o bem-estar de todo mundo, que está ou que não pode deixar de estar presencialmente no trabalho, e tanto quem está em home office também. Queria agradecer todo mundo que comentou, todos os alunos do FNP, do Facilities na Prática, que vieram aqui me prestigiar. Muito obrigada. E se vocês quiserem saber um pouco mais, o Marcelo deixou o meu Instagram, onde eu publico conteúdo gratuito para que vocês possam se beneficiar também. E pode me mandar um direct, a gente bate um papo lá. E eu espero a gente se encontrar em breve, Marcelo. Muito obrigada pelo convite, viu? Vamos nos encontrar. Olha, quem tiver mais dúvida pode mandar no nosso LinkedIn, no InfraSpeak Brasil no LinkedIn, pode mandar para a Bárbara no Instagram dela, pode entrar no Telegram, enfim. A gente está à disposição aqui para responder mais perguntas que aparecerem ao longo do tempo. Então, fique à vontade. E, como eu disse, até semana que vem. E fiquem bem, se protejam, que a gente está de volta, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.